Frankenstein, capítulo 13. Agora, vou adiantar para a parte mais comovente de minha história. Narrarei os acontecimentos que imprimiram os sentimentos que me tornaram o que sou. A primavera avançava rapidamente, o tempo melhorava e o céu estava sem nuvens. Fiquei surpreso que daquilo que fora ermo e ensobreado, agora brotava as mais belas flores e verduras. Meus sentimentos estavam satisfeitos e renovados por 1000 odores agradáveis e milhares de belas visões. Foi em um desses dias, quando os moradores do chalé costumavam descansar em suas tarefas, o velho tocava seu violão e os filhos o ouviam, que observei no semblante de Félix uma enorme melancolia. O rapaz suspirava com frequência e, uma vez que o pai cessou a música, deduzi que tenha perguntado a causa do pesar do filho. Félix respondeu em tom jovial e o velho estava prestes a recomeçar a melodia quando alguém bateu à porta. Era uma senhora a cavalo, acompanhada de um camponês local que lhe servia de guia. A senhora usava trajes escuros e estava coberta com um véu negro espesso. Ágata fez uma pergunta à qual a estranha respondeu apenas pronunciando, em tom doce, o nome de Félix. Sua voz era musical, mas diferente da voz de meus amigos. Félix prontamente achegou-se à senhora, que, ao vê-lo, retirou o véu e mostrou um rosto de beleza e expressão angelicais. Seu cabelo era de um negro brilhante, como as penas do corvo, e curiosamente trançados. Os olhos eram escuros, mas gentis e animados. As feições, proporcionais, formavam uma compleição maravilhosamente bela, suas bochechas com o tom de um adorável cor-de-rosa. Félix parecia arrebatado de prazer ao vê-la, e cada traço de pesar desapareceu de seu rosto. No mesmo instante, expressou certo êxtase alegre, do qual dificilmente acreditei ser capaz. Seus olhos brilhavam enquanto as faces coravam de satisfação. Naquele momento, pensei que ele era tão belo quanto a estranha. Ela pareceu tocada por sentimentos diversos. Ao secar algumas lágrimas de seus olhos adoráveis, deu a mão para Félix, que a beijou de maneira enlevada e a chamou, até onde pôde compreender, de sua doce árabe. Ela não pareceu compreendê-lo, mas sorriu. Ele a ajudou a desmontar e, dispensando o guia, dirigiu-se ao chalé. Houve alguma conversa entre ele e o pai, e a jovem estrangeira ajoelhou-se aos pés do idoso e teria beijado sua mão. Mas ele a levantou e abraçou-a afetuosamente. Logo percebi que, embora a estranha pronunciasse sons articulados e parecesse ter uma língua própria, ela não era compreendida e tampouco compreendia os moradores do chalé. Faziam sinais que eu não entendia, mas percebi que sua presença infundiu alegria por toda a casa, dispersando a tristeza, assim como o sol afasta as névoas da manhã. Félix parecia particularmente feliz e, com sorrisos satisfeitos, dava boas-vindas à sua árabe. Ágata, a sempre delicada Ágata, beijou as mãos da estrangeira adorável e, apontando para o irmão, fez sinais que pareciam me significar que ele estivera triste até sua chegada. Assim, algumas horas se passaram enquanto pelos semblantes expressava uma alegria cuja causa eu não compreendia. De início, julguei, pela frequência recorrente de determinado som que a estrangeira repetia depois deles, que ela tentava aprender a língua, e ocorreu-me a ideia de que deveria utilizar essas instruções para a mesma finalidade.
Ela aprendeu cerca de 20 palavras na primeira lição. E, por certo, já havia aprendido a maioria, mas aproveitei-me das outras. Ao cair da noite, Ágata e a árabe recolheram-se cedo. Quando se separaram, Félix beijou a mão da estrangeira e disse: Boa noite, doce Safi. Sentou-se por mais um tempo para conversar com o pai e, pela repetição frequente do nome da moça, deduzi que a adorável hóspede era o assunto da conversa. Desejei com ardor compreendê-los e dediquei cada uma de minhas faculdades para tal propósito, mas descobri ser totalmente impossível. Na manhã seguinte, Félix saiu para o trabalho. Então, concluídas as tarefas usuais de Ágata, a árabe sentou-se aos pés do ancião e, tomando o violão, tocou algumas melodias tão extasiantes e belas que imediatamente arrancaram lágrimas de tristeza e prazer de meus olhos. Ela cantava e sua voz fluía em uma cadência sonora, crescendo e diminuindo como um rouxinol do bosque. Quando terminou, ofereceu o violão para Ágata, que inicialmente recusou. Depois, tocou uma melodia simples e sua voz a acompanhou em tons suaves. Mas diferentes da maravilhosa toada da estrangeira, o velho pareceu arrebatado e disse algumas palavras que Ágata se esforçou para explicar a Safi, e com as quais pareceu expressar que ela lhe conferira o maior dos prazeres com sua melodia. Os dois passaram tão pacíficos quanto antes. Os dias passaram tão pacíficos quanto antes, com a única diferença de que a alegria substituíra o pesar nos rostos de meus amigos. Safi estava sempre sorridente e feliz. Eu e ela aperfeiçoamos rapidamente o conhecimento da língua, de modo que, em 2 meses, já compreendia grande parte das palavras proferidas por meus protetores. Nesse meio tempo, o solo negro estava coberto de grama e as margens verdejantes, entremeadas de inúmeras flores, agradáveis ao olfato e aos olhos. Estrelas de brilho pálido nos bosques banhados pela luz da lua. O sol tornava-se mais quente, as noites claras e cálidas, e minhas caminhadas noturnas proporcionavam um grande prazer, ainda que encurtadas de maneira considerável pelo pôr do sol tardio e a alvorada antecipada, pois nunca arrisquei sair durante o dia, temendo encontrar o mesmo tratamento que anteriormente recebi no vilarejo. Meus dias eram passados com muita atenção, de modo que pudesse dominar a língua mais rapidamente e ufanar-me de ter aprendido mais rápido que a árabe, que muito pouco compreendia e conversava com um sotaque ruim, ao passo que eu assimilava e podia imitar quase todas as palavras faladas. Enquanto melhorava minha fala, também aprendi a ciência das letras como era ensinada a um estrangeiro, e isso abriu para mim um imenso campo de encantamento e prazeres. O livro que Félix ensinava a Safi chamava-se Ruínas do Império de Volney. Não teria sido capaz de compreender o teor da obra se Félix não tivesse, durante a leitura, dado explicações minuciosas. Escolher esse título, disse, porque o estilo declaratório foi concebido como imitação dos autores orientais. Com o livro, obtive um conhecimento superficial da história e uma visão de vários impérios que existiam no mundo. Conferiu-me um entendimento dos hábitos, dos governos e das religiões de diferentes nações da Terra. Ouvi a respeito dos asiáticos indolentes, da genialidade estupenda e da atividade mental dos gregos, das guerras e das virtudes magníficas dos primeiros romanos e de sua posterior degeneração, do declínio daquele poderoso império, da cavalaria, do cristianismo e dos reis.
Ouvi a respeito da descoberta do continente americano e chorei com Safir pela sina desafortunada de seus habitantes originais. Essas narrativas maravilhosas inspiraram-me sentimentos estranhos. Seria o homem, ao mesmo tempo, de fato, tão poderoso, virtuoso e magnífico e, no entanto, tão vicioso e desprezível? Pareceu-me simultaneamente um mero herdeiro do princípio do mal e, por outro lado, tudo o que pode ser concebido como nobre e divino. Ser humano grande e digno é a maior honra que pode caber a um ser sensível. Ser vil e impuro, como muitos o foram, parece a mais baixa degradação, uma condição mais abjeta que a de uma toupeira cega ou a de um verme inofensivo. Por muito tempo, não pude conceber como um homem poderia assassinar o próximo, ou mesmo porque havia leis e governos, mas quando ouvi detalhes dos vícios e das matanças, deixei de pensar e afastei-me com desgosto e aversão. Cada conversa dos moradores do chalé agora apresentava-me novas maravilhas. Enquanto ouvia as instruções que Félix dava à forasteira, o sistema estranho da sociedade humana era também explicado a mim. Ouvi sobre a divisão da propriedade, da riqueza imensa e da pobreza miserável, a respeito da classe social, da descendência e nobreza de sangue. As palavras induziram a voltar-me para mim mesmo. Aprendi que os bens mais estimados pelas criaturas eram a alta e pura descendência e riquezas. Um homem apenas poderia ser respeitado caso possuísse uma dessas vantagens, mas, sem nenhuma das duas, exceto em casos muito raros, era considerado como vagabundo e escravo, condenado a desperdiçar suas capacidades em prol do lucro de uns poucos escolhidos. E o que eu era? Ignorava totalmente minha criação e meu Criador, mas sabia que não tinha dinheiro e amigos e nenhuma espécie de propriedade. Era, ademais, dotado de uma figura abominavelmente deformada e detestável. Não pertencia nem mesmo à natureza que o homem, não pertencia nem à mesma natureza que o homem. Era mais ágil e podia subsistir com uma dieta mais escassa. Suportava os extremos do calor e do frio com menos dano ao meu corpo. Minha estatura era maior que a deles. Quando olhava ao redor, não via ou ouvia ninguém como eu. Será que, então, era um monstro? Uma nódoa na face da terra, da qual os homens corriam e a quem todos repudiavam? Não posso descrever a você a agonia que essas reflexões me infligiram. Tentei afastá-las, mas o pesar só aumentava com o conhecimento. Oh, quisera eu ter permanecido para sempre no bosque nativo, sem conhecer nada além das sensações da fome, da sede e do calor. Que natureza estranha é a do conhecimento. Adere à mente e, uma vez que lá esteja, domina como um líquen na rocha. Por alguns instantes desejei banir todo o pensamento e sentimento, mas aprendi que só havia um meio de superar a sensação de dor, e era a morte. Um estado que eu temia, embora não entendesse. Admirei a virtude e os bons sentimentos, e amei os modos gentis e as qualidades afáveis dos moradores do chalé, mas estava impedido de relacionar-me com eles, a não ser por meios furtivos, quando não era visto ou conhecido, e que, ao contrário, aumentavam em vez de satisfazer o desejo de tornar-me entre meus companheiros. As palavras gentis de Ágata e os sorrisos animados da encantadora árabe não eram para mim.
As exortações suaves do ancião e a conversa animada do amado Félix não eram para mim. Miserável, desgraçado infeliz. Outras lições impressionaram-me ainda mais profundamente. Ouvi sobre a diferença dos sexos e o nascimento e crescimento das crianças. Como o pai tinha um fraco pelo sorriso de seu bebê e sobre os ímpetos animados dos filhos mais velhos. Como toda a vida e os cuidados da mãe eram envolvidos em um encargo precioso. Como a mente do jovem desenvolvia e adquiria conhecimento de irmão, de irmã e dos vários relacionamentos que unem um ser humano a outro em laços mútuos. Porém, onde estavam meus amigos e minhas relações? Nenhum pai revelara, pelo menos pelos meus dias de infância. Nenhuma mãe abençoara-me com sorrisos e carícias, ou, se o fizeram, toda a minha vida pregressa se mostrava então como uma mancha, uma lacuna cega em que não distinguia nada. Desde a primeira lembrança, era como ainda sou em estatura e proporção. Não tinha visto ser algum que se parecesse comigo ou que pretendesse qualquer comunicação. O que eu era? A pergunta, mais uma vez, voltara a ser respondida somente com gemidos. Logo explicarei a que se inclinaram tais sentimentos, mas permita-me voltar aos moradores do chalé, cuja história estimava-me inúmeras sensações de indignação, prazer e maravilhamento, mas que conduziam a mais amor e reverência por meus protetores, pois assim amava chamar-lhes, em uma ilusão inocente e um tanto ou quanto dolorosa.